Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje em apenas 5 minutos a gente vai passar por 3 assuntos que estão dando o que falar. O primeiro foi que Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe e isso muda muita coisa, e também que o voto do ministro Luiz Fux surpreendeu geral e bateu de frente com a narrativa do Moraes. E por fim, a morte inesperada de Charlie Kirk, sim, o fundador da Turning Point USA. Então vamos começar o primeiro assunto e eu peço que você curta desde já o nosso canal. Meus amigos, então, a condenação de Bolsonaro por golpe de Estado. Sim, vamos começar com esse bombástico tema porque Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou na quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a pelo menos, meus amigos, 27 anos e 3 meses de prisão, com início em regime fechado, por participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Então, além da prisão, Bolsonaro também foi condenado a 124 dias no valor de 2 salários mínimos por dia. E assim, meus amigos, por maioria de votos, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente da República a ser condenado por golpe de Estado. O relator Alexandre de Moraes foi acompanhado por Flávio Dino, Carmen Lúcia e também Cristiano Zanin. E o único que divergiu foi Luiz Fux, que votou pela absolvição. O placar final foi de 4-1. Bolsonaro, então, foi condenado pelos seguintes crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e ameaça grave, e também deterioração de patrimônio tombado. Mas mesmo com a definição da pena, ainda cabe recurso da decisão, o que significa que Bolsonaro e os outros réus não serão presos de imediato. Como vocês sabem, no Brasil, as penas só podem ser executadas depois que o caso transita em julgado, ou seja, depois que acabam todas as possibilidades de recurso. Mas o que essa decisão, então, significa para o jogo político? O jogo político, meus amigos, muda, então, completamente. A direita vai ter que se reorganizar sem o seu principal nome. É claro que, caso essa denúncia persista, caso essa condenação de fato transite em julgado. E também essa decisão abre espaço para novas lideranças. No entanto, tem muita gente que não engoliu essa decisão tão fácil. E é aí que entra, então, o nosso próximo assunto. E então, o voto do ministro Fux desmontou a narrativa de Moraes. Enquanto todo mundo achava que o STF estava marchando em bloco, veio o ministro Luiz Fux e jogou uma bomba no plenário, meus amigos. É claro que figuradamente. Luiz Fux foi o único a divergir no julgamento. Em um voto de 14 horas, defendeu a absolvição completa de Jair Bolsonaro e de outros 5 réus. Em relação a Mauro Cid e Walter Braga Neto, votou pela condenação apenas pelo crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, rejeitando todas as demais acusações. Ao contrário dos outros ministros, Fux analisou separadamente cada crime e também a conduta de cada réu, e também, meus amigos, acolheu quase todas as preliminares apresentadas pelas defesas, argumentando que houve cerceamento do direito de defesa e que o STF, assim como sua primeira turma, não teriam competência para julgar o caso. Logo no início de sua manifestação, ainda enviou um recado indireto a Alexandre de Moraes, afirmando que juízes não têm função investigativa e devem agir com distanciamento. Mas o que essa decisão mostra? Em primeiro lugar, que nem todo mundo no STF está 100% com a narrativa de Moraes. E segundo, que há preocupação com o limite entre justiça e vingança. E também que o judiciário é um campo de disputa política, o que não deveria ser. Então, meus amigos, isso muda o tom do jogo
e mostra que ainda existe debate interno e que muita coisa pode virar dependendo da pressão popular e da reação nas redes. E para fechar esse vídeo, meus amigos, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Charlie Kirk, o fundador da Turning Point USA, morreu de forma repentina. Para quem não conhece, o cara era uma das vozes mais influentes da nova direita americana, super próximo do presidente Donald Trump e era muito ativo nas redes sociais e defensor ferrenho das pautas conservadoras. Ao que tudo indica, Charlie Kirk foi morto por um disparo de arma de fogo e o atirador já está preso. E aqui nós queremos lamentar a morte dele porque, infelizmente, é trágica e a gente fica muito triste com tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas, meus amigos, qual então o impacto da morte de Charlie Kirk? Bom, a direita global perde um dos seus maiores articuladores jovens e também o movimento conservador americano entra num momento de transição difícil. E por fim eu faço uma pergunta: a morte de Charlie vai influenciar o cenário do Brasil? Meus amigos, muito provavelmente sim. Nós temos muitas lideranças jovens que estão surgindo no Brasil, assim como era Charlie Kirk. E aí, meus amigos, vemos então que tudo isso está acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Será então uma coincidência? Será então um sintoma de um novo ciclo ou parte de algo maior que a gente ainda não entendeu? Eu deixo aqui, inclusive, algumas perguntas para vocês pensarem. Até onde vai o poder do STF no Brasil? Qual o limite, do STF em julgar tantas ações? Será que ele poderia mesmo julgar Jair Messias Bolsonaro e seus amigos? Bom, comenta aqui embaixo porque nós queremos ler a sua mensagem. Também, meus amigos, a condenação de Bolsonaro fortalece ou enfraquece a democracia? Comenta aqui embaixo também. E também eu quero te perguntar, e sem líderes como Bolsonaro e Kirk, quem vai ocupar esse vácuo na direita? Comenta aí, compartilha esse vídeo porque nós queremos alcançar várias pessoas e queremos levar essas notícias para muita gente. E meus amigos, eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Valeu!